Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime simplesmente começa com um cavalo puxando uma waifu pela saia. E pasmem, o cavalo queria degustar a mina. Delícia! Porém, antes que aconteça o que não devia, Takahiro chega e a salva. E logo em seguida, descobrimos que o prota foi para essa escola para virar um cavaleiro, mas acabou sofrendo uma lesão. E como ele simplesmente é o único homem dessa escola, todas querem que ele seja o companheiro delas. Mas como era de se esperar, o prota é um frouxo que recusa todas. Já após isso, a sensei explica que o prota gosta de cavalos, e para conquistar Takahiro, Kisaki resolve mostrar que manja dos Paranauê. E então no dia seguinte, ela resolve levar um sanduba de cenoura pro cavalo degustador. Porém, digamos que o Pocotó queria mais que isso. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E o bichão já logo começa a correr atrás da mina, igual sua mãe corre atrás do seu pai. E enquanto uma nobre chamada Bertilini exibia seus balões e dizia o quanto é bom ser uma gasosa, a mina se depara com Kisaki dando uma fuga bolada do cavalão. E o que a nobre faz nessa situação? Isso mesmo, corre como se não houvesse amanhã. Mas não adianta, já que aparentemente o cavalo corre mais que o Sonic, e em uma cena um tanto quanto comprometedora, Kisaki simplesmente cai com os fundilhos no meio da cara da mina. E não para por aí, o cavalo simplesmente levanta a mina pelas partes traseiras, e digamos que ela mostra muito mais do que deveria. Mas por fim, Kisaki consegue controlar o cavalo degustador de waifus. Porém, Bertilini supõe que Kisaki planejou tudo isso para ridicularizar ela, o que para mim não teve o mínimo sentido, e desafia a mina para uma pancadaria sincera. O único problema é que Kisaki não sabe o mínimo de um duelo, e como eles tentam cancelar o duelo de todas as formas, e não conseguem, o prota diz que isso tudo só rolou por causa do seu cavalo, e decide treinar Kisaki. Porém, digamos que durante o treinamento, a mina fica totalmente assustada ao ver a magnitude da lança do prota. E imagina coisas que não deveria. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E ela fica tão desnorteada, que simplesmente sai correndo pelo meio da escola, enquanto tenta controlar a lança, mas acaba levantando as roupas femininas das outras waifus. Mas é parada por Akane. Mas agora a situação fica tensa. Na hora de explicar o que aconteceu para a responsável da escola, ela simplesmente diz que não aguentou a pressão da lança do prota. Porém a diretora entendeu essa frase de uma forma diferenciada. E quem acaba levando a pior é Takahiro. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Horas depois, enquanto o prota lavava o cavalo degustador de balões, o prota recebe a visita de outro waifu gasosa chamada Célia, que simplesmente diz que faz o que ele quiser para ser sua companheira. Porém durante isso, o cavalo acaba pisando na mangueira, o que já logo faz a waifu tomar uma lapada de água, o que faz suas roupas se molharem, ou seja, laranjas à mostra. Porém do nada a diretora chega, e simplesmente entende a situação errada e o prota toma um tapa de graça. Já no dia seguinte, prota começa a ensinar a Kisaki como se ataca, e as regras de um duelo, mas durante isso, eles são atacados por uma cavaleira, mas era só Noel, uma outra waifu que quer dar uns pegas no prota. E a mina quer tanto prota, que resolve ajudar nos treinos de Kisaki. Mas digamos que ela tem uma forma um tanto quanto diferenciada de ensinar Kisaki a se alongar. Enquanto elas subiam a ladeira fazendo reações suspeitas, elas simplesmente caem em cima do prota morro abaixo. E digamos que ele cai com a mão onde não devia. Após isso, enquanto lavavam suas laranjas, Noel diz que Kisaki é uma gasosa daquelas, mas que só vai deixar o prota com ela por enquanto, já que depois disso, ela vai ser só dele. E como não quer perder seu senpai, Kisaki começa a treinar mais que o Neymar para a Copa. Dias depois, o duelo finalmente chega, e Kisaki já logo aparece com um corte diferenciado, mas por outro lado, Bertilini ainda continua traumatizada por ter sido quase degustada pelo cavalo, e para chamar a atenção do prota, ela veste uma armadura que realça suas partes macias da melhor maneira. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E a batalha já começa com Kisaki vencendo a primeira rodada. E como nenhuma delas está disposta a perder, Bertilini vence a segunda. E quando ela achou que já tinha ganho, e que o primeiro golpe foi só sorte, Kisaki dá o golpe final, e vence a batalha com as instruções do prota.
E ao invés de parabenizar a mina, as outras querem mesmo é saber de entrar pro harém do prota, já enquanto eles comemoravam. Nem assim Noel dá um segundo de paz, já que simplesmente se agarra nas laranjas de Kisaki. Dias depois, enquanto a sensei analisava a lesão do prota na maior seriedade do mundo, as meninas surtam ao ver ela de joelhos, e já acham que um tico-tico no fubá tá rolando por ali. Meu Deus, Jesus! Mas obviamente não era nada disso. Após isso, Akane e Lisa decidem sair na mão para decidir qual delas é a melhor. Mas na hora que as coisas estavam ficando boas, Noel chega e diz que lutas fora da academia acabam em expulsão. Mas antes que a vice-presidente chegue, o prota toma a dianteira, e só com uma lapada, apaga o fogo das duas. Mas e é aí que mora o perigo. Até Kisaki, que nunca quis ser uma cavaleira de verdade, resolve treinar a sério para conquistar o prota. E por ter derrotado Bertolini, logo é aceita na equipe do prota. Após isso, enquanto conversavam com Célia, a waifu mais gasosa e mais forte da escola, Akane surta tanto, mas tanto por ser apaixonada por Célia, que quase infarta só de ver as laranjas da mina. Me dê, babá! Por outro lado, a mina diz na cara do prota que quer ser dele, e o frouxo recusa. Horas depois, Noel continua fazendo seus alongamentos suspeitos em Kisaki, e para fugir disso, ela tente se declarar pro prota. Mas agora vem o pior. Até mesmo quando Kisaki pede pro prota ser o acompanhante dela, ele também recusa. E quem aceita é Noel, que no meio do café, já cai de mão nas laranjas da mina. Dias depois, o prota e o seu harém começam a se preparar pro torneio de verão. E quando Kisaki tenta chamar o prota para dar uns pegas, Noel corta o barato de novo, e diz que vai dar um banho daqueles nela. Já na manhã seguinte, enquanto o prota caminhava, ele vê Lisa tentando pegar um gatinho na árvore, mas o galho acaba quebrando, e ela já logo cai com a rabiola no prota daquele jeitão. E como era de se esperar, a mina também quer as partes cavernosas do prota, e mostra isso de todas as formas, seja dando comida na boca do prota, ou fingindo que vai cair, para ficar nos braços desse belíssimo rapaz. E Reina diz que o prota deveria aproveitar as oportunidades da vida, já que ela quase nunca se aproxima de ninguém. Horas depois, enquanto o prota visitava o estádio da cidade, e se imaginava lutando, ele é surpreendido por Noel e por sua irmã, e já logo chega apertando o prota entre as suas laranjas, e diz que se ele treinar ela, ele vai ter a chance de se casar com a melhor. Mas como era de se esperar, ele simplesmente recusa. Já após isso, ele se encontra com Célia, uma loira gasosa, que além de ser uma das mais fortes da academia, diz que se eles tivessem se conhecido antes, até que poderiam ter outro tipo de relação. Ai, que delícia! E dá uns cookies ao prota, e diz que a próxima coisa que vai dar, vai ser o calor do seu coração. E não paramos por aí. Já enquanto voltava pro quarto, ele encontra Bertolini e Kisaki fazendo piquenique. E na maior naturalidade do mundo, ela dá uma torta para um esquilo. Mas ela só não contava que o bichinho ia voltar com a gangue toda, e ao invés de atacar a comida, eles atacam as laranjas e melancias das waifus. E não me perguntem o motivo disso, já que minha reação foi a mesma que a do prota. Como foi a história, homem? Já após isso, o prota volta para casa só o pó da rabiola, mas isso é o que menos importa, já que o torneio tá cada vez mais próximo. Dias depois, para não tomarem uma lapada atrás da outra no torneio, todos decidem treinar, porém durante isso, Akane acaba tomando uma chuva das boas, e corre até um moinho, mas quando chega, simplesmente se depara com Célia totalmente encharcada, e com as partes macias à mostra, o que não seria nada demais. Mas Akane simplesmente é apaixonada pela loirinha, e quando tenta se controlar, para não parecer uma maluca, Célia abre a blusa. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E ainda manda Akane fazer o mesmo para secar as roupas. E digamos que as duas ficam de formas que não deveriam ser vistas. E ainda piora quando Célia abraça Akane para aquecer do frio. Mas quando a chuva passa, e elas iam se vestir, a engrenagem acaba levando a roupa delas e jogam aos ventos. E adivinhem só, as roupas voam até os pés do prota. E sim, o prota sai andando pela escola inteira com um protetor de laranjas na mão, até achar a dona. O que digamos que não causa uma impressão tão boa. E para piorar a situação, as garotas não podiam sair de fininho do moinho, já que tinha gente do lado de fora em uma aula de desenho, até que o prota segue o rastro das roupas, e entra pelos fundos do moinho. E para se esconder,
Elas têm a brilhante ideia de se fingir de estátuas, mas agora vem o pior. O prota decide cutucar a estátua passando argila no corpo, e digamos que Akane tem uma reação diferenciada, e surta tanto, que corta as roupas do prota com a sua katana, mas por fim elas se explicam. Até que surge um cavalo com uma calçola na boca. E usando armaduras antigas que acharam ali, eles dão um jeito de abrir a porta e meter o pé. Mas agora vem o perigo. As meninas até conseguem fugir, elas só esqueceram de buscar o prota. Já dias depois, eles resolvem sair num retiro de treinamento, mas antes disso, vemos que apesar de ser brincalhona, Noel tem uma péssima convivência com a sua família. E a única pessoa que te apoia é a sua irmã. Por outro lado, as meninas estão ficando cada vez mais fortes. Já durante a noite, vemos todos batendo um rango, mas obviamente não seria só isso. Bertolini dá a ideia delas lavarem as costas uma das outras nas fontes termais, e tudo até estava indo bem, mas ao ver aquele tanto de laranjas na sua frente, a pressão de Akane chega a cair com a boa vista que tem. Já durante a noite, vemos que todas elas têm um interesse em comum, isso mesmo, o prota. Já durante a noite, vemos o prota dando um treino bolado, até que durante uma conversa com Noel, vemos que o pai dela também era um cavaleiro, mas para resumir, quando a irmã de Noel perdeu o movimento das pernas, ele começou a tratar elas como lixo, já que Mirelle sempre foi mais talentosa, e ele não acha que Noel vai ser tão boa quanto, ou seja, um corno. E Noel só não desistiu ainda, porque quer mostrar pro seu pai e para sua irmã, que ainda tem um pouco de valor, e para isso, ela pede que o prota seja o companheiro dela. Já na manhã seguinte, Noel diz para Kisaki, que pediu pro prota ser dela, ou seja, já vemos os ciúmes rolando solto. Já durante a noite, enquanto o prota aproveitava as fontes termais, e pensava no dia que se machucou, Kisaki simplesmente entra junto, e já logo mostra mais do que devia. Ai, que delícia! Mas ela só pergunta por que ele não escolhe nenhuma delas logo, e ele diz que só não quer decepcionar elas, e ela diz que entende, e simplesmente diz que ama o prota, mas diz que ama ainda mais ver ele fazendo o que realmente ama, mas o momento fofo acaba por aí. Do nada bate um vento daqueles, e faz a toalha da waifu voar, e por impulso, a mina simplesmente se joga em cima do prota daquele jeitão, e bom, digamos que ele vê mais laranjas que um agricultor, e como as outras meninas chegam, ele é obrigado a mergulhar, e tentar sair de fininho. Após isso, vemos que o dia do torneio dá cada vez mais próximo, mas antes disso, simplesmente temos um torneio de biquínis, e como as meninas acham que o prota vai escolher acompanhante dele pelo torneio de biquínis, todas elas resolvem participar, e logo vemos as meninas escolhendo algo para exibir suas laranjas pro prota. A primeira é Kisaki, que não sabia o que escolher, e recebe a ajuda de Noel. E como era de se esperar, todas elas compram uma coisa mais suspeita que a outra. Após isso, enquanto o prota tentava ler um livro, Noel faz de tudo para exibir suas melancias para ele, mas o moleque simplesmente não vê. Você é burro, cara, que loucura. Então ela joga sujo, e mostra tudo e mais um pouco. E quando Kisaki chega, ela queria fazer ela mostrar o biquíni também, só temos um porém, ela ainda não estava vestida. E digamos que o prota vê algo que não deveria ser visto. Já após isso, enquanto ajudava Lisa a achar seu biquíni que sumiu, Reina simplesmente obriga o prota a tomar o seu lugar vestido de mascote, mas enquanto seguia o gato de Lisa, ele acaba indo parar no provador das garotas, e para não ser descoberto, ele é obrigado a fingir ser só um boneco. Mas agora vem a suculência, elas acham ele fofinho, e resolvem abraçar, mas antes que o moleque infarte com a boa vista que tem, elas acabam metendo o pé antes dele ser descoberto. Após isso, o torneio de biquínis finalmente começa, e depois de exibirem suas laranjas e melancias, e também seus talentos, todas as pretendentes do prota conseguem boas notas, mas com a bela comissão de frente que tem, quem acaba vencendo é Célia. E quando meninas dão os parabéns ao prota por ter Célia como sua waifu, vem a surpresa, ele nunca disse que iria escolher uma delas nesse concurso, e isso foi só uma fofoca mal contada de Bertolini, só para elas participarem. Tempos depois, o dia do duelo finalmente chegou, e toda a cidade se enfeite, e todos ficam muito animados, e como era de se esperar, todos os apostadores acham que Célia vai ganhar, e quando o prota diz que não vai participar, James diz que se ele não lutar mais, vai ter que meter o pé da escola,
Então o prota diz que vai ser um acompanhante, mas ainda não decidiu entre qual delas, até que durante isso, todas elas marcam uma emboscada pro prota. E quando o prota ia dizer qual gasosa ele escolheu, chega um figurante aleatório, para dizer que tem uma égua dando à luz, enquanto o prota fazia um parto. O torneio rolava. A primeira luta é de Kisaki, que usando o pouco que aprendeu com o prota, ganha de lavada e em pouquíssimo tempo. E assim todas as outras passam para a segunda rodada, exceto Lisa, que acaba perdendo para Akane em uma batalha de alto nível. Por outro lado, Bertolini e Kisaki chegam nas semifinais, e ela ainda quer uma revanche pelo que o cavalo do prota fez no início. Após isso, era a batalha entre Célia e Akane, e Célia estava dominando a partida inteira, e vence a batalha sem qualquer dificuldade. E como a perversa que é, isso só deixa Akane ainda mais apaixonada. Após isso, chega a vez de Kisaki e Bertolini. E como era de se esperar, Kisaki vence, além de ganhar a batalha, também ganha o respeito de Bertolini. A última semifinal era entre Célia e Noel. Célia já logo começam mostrando o porquê de ser a melhor da academia, porém vendo que seu pai e sua irmã estão ali, Noel resolve lutar com tudo, porém numa trocação absurda, ela acaba perdendo assim mesmo. Porém ela ganha algo melhor ainda, sua irmã fica tão emocionada, que simplesmente volta a andar. Agora vamos à final, onde inclusive, o prota chega, e decide que vai ser o companheiro de Kisaki, mas em uma conversa com a diretora, ele diz que é a última vez que vai fazer isso, já que decidiu voltar a lutar, e Bertolini diz que só perdeu, para ensinar a ela como se faz, e ordena que ela deite Célia na lapada. Horas depois, a batalha começa, e a veterana vê que mesmo sendo novata, Kisaki luta de uma forma absurda, mas foi só um golpe de sorte, já que em um golpe absurdo, Célia ganha a batalha de lavada, e já horas depois, todos comemoram a vitória dela juntos, e também que Noel finalmente se reconciliou com o seu pai, e por fim, tudo termina como começou, com as garotas querendo o prota da melhor maneira, e ele correndo para ficar com os cavalos.